você aprendeu a manifestar errado. E não é sua culpa, porque foi assim que ensinaram quase todo mundo. E eu sei, porque eu também aprendi dessa forma. Ensinaram a gente a pedir, a visualizar, a escrever meta, a repetir afirmações bonitas, a fingir que já tem. Mas ninguém falou da parte mais importante. Você não manifesta coisas. Você manifesta a identidade que consegue sustentar essas coisas. Deu para entender? Se isso te faz refletir um pouquinho, quem sabe não é porque faz sentido também para você. Pensa comigo. Imagina que você quer correr uma maratona. Será que você começa comprando o tênis mais caro? Comprando o relógio mais bacanudo, mais hypado, a roupa mais legal, o fone, tudo? Ok, tá, você pode até comprar. Mas se o seu corpo nunca treinou, você nem termina essa prova. E aí a questão não vai ser o tênis nem nada disso. É o preparo. É você se dedicar a se tornar a pessoa que sabe conduzir o seu corpo físico, mental, emocional, tudo para que você entre nessa maratona e consiga se manter nela, sabendo que foram horas dedicadas, dias, anos, sendo a pessoa que corre. Por exemplo, você quer um relacionamento estável, saudável, mas ainda ativa a insegurança só de uma pessoa se aproximar de verdade. E aí você já age com receio, sempre acha que vai ser abandonada a qualquer momento, por exemplo. Ou talvez, como chegam algumas mulheres para mim, você quer crescer aqui no digital. Você quer expandir o seu servir, mas ainda tem medo de ser vista. Então, você até consegue, você aparece disfarçada aqui, né? Posta alguma coisa, faz um story, mas não mantém. E aí depois você chama tudo isso de bloqueio. Não é bloqueio, é incompatibilidade de identidade. É como você querer construir uma casa incrível num terreno que você nunca compactou, sabe? Como chama? Você nunca fez a fundação. Você pode até contratar o melhor arquiteto, você pode projetar uma casa linda, pode fazer uma decoração dos sonhos, mas se o solo daquela casa, daquele lugar não sustenta, a casa vai rachar, vai infiltrar, vai deteriorar em pouco tempo. E você nem precisa ser arquiteta para saber que é assim, não é mesmo? Então, por que com a sua vida você acha que sem cuidar da estrutura, a construção, a maratona, o relacionamento vão dar certo? Percebe? Acontece que você quer viver algo que a sua estrutura emocional ainda não sustenta. A maioria das pessoas está tentando decorar a própria vida sem ter coragem de mexer na base, nessa estrutura, nesse solo. Porque mexer na base dói mesmo. Mexer na base desmonta uma narrativa que foi construída para pertencer ali. Mexer na base faz você perceber o quanto ainda você se prende a uma versão pequena sua, ultrapassada. Isso é muito natural. Então, é mais ou menos isso que acontece com a maioria das pessoas quando fala de manifestação. Querem dinheiro, querem reconhecimento, querem uma vida diferente, mas continuam sendo exatamente a mesma pessoa internamente. E aí, as coisas até acontecem, mas elas não permanecem. Você não quer só prosperar, por exemplo, porque prosperidade não é só ganhar dinheiro, é você saber lidar com ele quando ele chega. Então, você quer, na verdade, se sentir segura prosperando.
Você não quer também só amar, não quer só um relacionamento ou só atrair alguém. Você quer conseguir sustentar uma intimidade e sem entrar em defesa, sem ser reativa. Então, você quer não se perder dentro do amor. Igual querer aparecer aqui no digital. Ter visibilidade não é também só aparecer e sair falando qualquer coisa de qualquer forma. É, além de tudo, você conseguir lidar com julgamento sem se desmoronar e também sem abraçar isso como sendo você. Seja esse julgamento de forma positiva ou não. Tudo isso é identidade. Olha só, no Pulsar, que é o meu método, eu não começo perguntando só o que você quer conquistar. Eu começo perguntando, principalmente, essa sua versão sustenta o que você está pedindo? Presta atenção aqui. Você não precisa manifestar mais coisas. Você precisa se tornar a pessoa para quem essas coisas caminham em direção. Percebe? Por exemplo, uma pessoa que almeja conquistar um cargo mais alto, sei lá, em alguma empresa. Ela não pode simplesmente ficar ali sentada ou fazendo mantras com frases positivas ou criando cenários dessa conquista desse cargo. Ela não pode fazer só uma lista de metas sem, de fato, se portar como a pessoa que merece estar ali, que merece receber esse cargo. Esse cargo ele não vai ser manifestado assim, acho que merece ali sem fazer nada, sem provar nada. Essa pessoa precisa agir, precisa se mostrar, precisa de fato estar vivendo a identidade de quem ocupa esse cargo, para que assim ele venha de encontro a ela, entende? Não está errado essa parte de manifestar, essa parte de desenhar, de fazer lista, de ser objetiva, nem nada disso. O que acontece é que não está completo. E aí você desacredita da tal da lei da atração. Então, dentro do método, eu te guio por 3 pilares, basicamente, são 3 pilares. Autenticidade, que é a sua identidade trazida a partir de algumas ferramentas que te ajudam a despertar essa sua alma. O alinhamento dos desejos com essa sua essência e a abertura de oportunidades. Tudo isso é necessário. Quando uma pessoa ela é autêntica, ela transmite algo que as pessoas percebem antes mesmo de ouvir o que ela tem para falar. É o nosso campo energético, né? Por isso que muitas vezes a decisão sobre você acontece antes mesmo da primeira frase. A autenticidade vende. E não vende só produto, ela vende você. Ela gera confiança. O que vende é a confiança. A confiança num projeto, numa ideia, numa parceria, num relacionamento. Agora pensa no alinhamento. Enquanto você tenta viver a vida que todo mundo diz que é certa, porque a gente é condicionado assim, você se afasta da sua. E é aí também que as ideias travam, as decisões que você precisa tomar ficam pesadas, tudo parece mais difícil. Não é porque você não tem capacidade, mas é porque você está vivendo algo que não se encaixa. E quando você passa a assumir a sua real identidade, a sua verdadeira essência, essa que a alma te conduz a viver, você não força, você não sabota. Não significa ser fácil, mas significa que a autoconfiança cresce. As ideias aparecem, as oportunidades começam a surgir, você sustenta isso e você começa a expressar algo que só você pode expressar. Porque você pode, por exemplo, encontrar 1000 cursos de manifestação, mas nunca vai existir um método igual ao outro e nem igual ao meu. Cada pessoa traduz aquilo que aprendeu de uma forma única.
Aqui no meu caso, isso virou o Pulsar, um método que nasceu da minha própria jornada, dos meus estudos, das minhas experiências, que eu fui organizando ao longo desse tempo. E o que eu mais quero com isso não é que você dependa de mim. Eu quero formar pessoas que consigam formar outras pessoas. Líderes que formam líderes. Eu realmente desejo isso para você, porque eu confio muito nesse processo. Eu sou o método. Então, talvez a proposta aqui seja bem simples. Vamos fazer diferente. Vamos manifestar da forma completa. Vamos manifestar a tríade. Porque enquanto você continuar tentando manifestar com as regras genéricas e falhas, você vai continuar retornando sempre para o mesmo ponto. Porque não está mexendo na estrutura, na sustentação. Bom, você entendeu então que você vai usar a manifestação não para atrair coisas, mas para manifestar você inteiro. Para você se tornar uma versão sua que hoje talvez pareça irreconhecível, impossível de se imaginar. E quando isso acontece, o sucesso ou qualquer outro desejo não é algo que você corre atrás. Ele encontra você, certo? Porque quando você se torna a pessoa que sustenta a sua identidade, o propósito aparece como consequência da jornada. Ele não é o começo. As conquistas materiais também não. Elas são um resultado. E eu sei que você consegue fazer isso. Talvez ainda não tenha feito, não tenha percebido esse seu superpoder, porque você ainda não sabia desse caminho que você acabou de ver aqui. Mas você já sabia também que você conseguia. Tenho certeza. Então experimenta. Isso é uma das bases que a gente transforma com o Pulsar. E isso é independente se ele é aplicado em uma única sessão, em uma vivência ou qualquer outro formato. Não é só uma técnica. É a gente fazer pulsar a alma. Faz aí, vale a pena.